Você não tem noção da guerra que está acontecendo neste momento. Informações sobre o contrato estranho de Vorcaro com a esposa do Alexandre de Moraes. A Polícia Federal avalia incluir na lista prateada da Interpol. Esse mecanismo de lista prateada, ele existe desde 2025 e serve para buscar bens ativos e patrimônios de alguém fora do país. Por isso, Alexandre de Moraes está tomando ações descaradamente absurdas à luz do dia por uma questão de sobrevivência. Lula e Alexandre de Moraes estão unidos, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, porque os dois podem cair juntos. Filha de pentacampeão com a seleção brasileira é presa nos Estados Unidos. É isso mesmo. Giovana Batista Santos, de 23 anos, filha do ex-jogador Vampeta, foi presa no condado de Broward, na Flórida, sob suspeita de violência doméstica. A ocorrência foi registrada pela polícia de Pompano Beach, onde a jovem foi detida. Conforme o registro policial, Giovana foi autuada por domestic violence, classificação utilizada pela legislação da Flórida para casos envolvendo contato físico intencional ou agressão no contexto de violência doméstica. Depois da prisão, a jovem foi levada para a cadeia principal do condado de Broward. Os registros públicos disponíveis até o momento não apresentam detalhes sobre como a ocorrência aconteceu nem revelam a identidade da pessoa que teria sido vítima. Também não consta, no registro inicial, qualquer menção ao uso de arma ou à existência de circunstâncias agravantes. Mendonça autoriza PF a investigar Lulinha sob suspeita de tráfico de influência. É isso mesmo. O ministro André Mendonça, do STF, autorizou a Polícia Federal a abrir um inquérito para investigar suspeitas envolvendo o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula. Como revelou a Folha, a solicitação da PF, feita na última sexta-feira, foi distribuída nesta quarta-feira a Mendonça. Os investigadores querem apurar os crimes de corrupção e tráfico de influência nas tentativas de obter autorização para a comercialização de cannabis medicinal no Ministério da Saúde. A suspeita é a de que o tráfico de influência para estas negociações tenha sido exercido junto à pasta e ao gabinete da presidência, de acordo com informações da PF. Você não tem noção da guerra que está acontecendo neste momento dentro da nossa Polícia Federal. Primeiro eu tenho que dizer uma coisa. A maior parte da Polícia Federal é sim constituída por pessoas honradas que querem prender bandidos e tornar o Brasil mais seguro e acabar com a corrupção. Mas algumas partes foram aliciadas, sequestradas. Um grupo pertence ao Alexandre de Moraes, que é o que a gente chama de Gestapo ou Stasi. É aquele grupo que se deleita em invadir a casa de pessoas de manhã porque eles disseram algo que eles não gostam. É o grupo que tenta prender pessoas por opinião. Outro grupo pertence ao Lula, está sob o comando do Andrei Rodrigues. Andrei Rodrigues, que hoje é o diretor-geral da Polícia Federal, que estava degustando vinho com Vorcaro em Londres, que teve passagens pagas por Vorcaro e que Vorcaro disse que iria acioná-lo caso houvesse alguma sacanagem sendo feita contra ele nas investigações da maior fraude bancária da história do nosso país. A maioria, pessoas dignas, mas elas não têm poder. Quem tem poder são aqueles que trabalham junto com as autoridades, Alexandre de Moraes e Lula. Dito isso, nós temos duas investigações acontecendo. Uma bate de frente contra Alexandre de Moraes, que é a investigação do Banco Master, que pode mostrar mais ligações e mensagens de visualização única entre Moraes e Vorcaro, mais informações sobre o contrato estranho de Vorcaro com a esposa do Alexandre de Moraes e vários outros fatos, viagens de jatinho, uísque, visitas na casa, né? Por aí. Outra investigação é a do INSS. Essa investigação envolve o filho do Lula. O filho do Lula recebia a mesada de R$300 mil do roubo dos velhinhos. E o filho do Lula também estava envolvido ali com a Fictor, que também queria comprar o Banco Master. Gente, é uma bagunça, é difícil de entender, porque é tanta corrupção que a cabeça da gente às vezes não tem a capacidade de entender todos esses nuances. Dito isso, saiu uma matéria hoje que eu quero mostrar para vocês. PF aciona governo contra medidas de Mendonça no caso INSS que envolve Lulinha. Preste atenção. A Polícia Federal
está acionando o Lula e o PGR, Paulo Gonet, que é o tarefeiro do Lula e do Moraes, porque o Mendonça está querendo ter controle da investigação do INSS. O Mendonça quer ter controle. Você lendo, parece até uma coisa ruim, né? É uma parte, peraí, mas o juiz, o ministro quer ter interferência nas investigações? Mas não é isso que o Alexandre de Moraes tem feito desde 2019? Não era isso que o Dias Toffoli estava fazendo na investigação do Banco Master? Mas peraí, que controle é esse que o Mendonça está querendo ter? Aí vamos dar uma relembrada. Primeiro, vocês se lembram quando Mendonça afastou o suspeito, né, de vazar informações do caso Master para a imprensa? Pois é, tinha um cara na imprensa, no caso Master, que estava vazando informações. Mendonça foi lá, retirou esse cara. Então nós temos aí infiltrados na PF, né, que vazam informações seletivamente para elas poderem ser usadas de forma política. Aparentemente uma dessas informações é o caso do Dark Horse, do filme do Flávio Bolsonaro. Protege as informações que envolvem Lula, ministros do STF, ministros do Lula, mas vazam informações que podem ser usadas para desgastar o Flávio Bolsonaro. Outro fato relevante. Polícia Federal, essa aqui foi a polícia André Rodrigues, na verdade, troca a área responsável por investigar fraudes no INSS. Operação Sem Desconto saiu da divisão de repressão a crimes previdenciários e migrou para grupo que investiga crimes envolvendo políticos com foro no STF. Com mudança, caso saiu da alçada de delegado que apurou o suposto envolvimento de Lulinha. Quando um delegado da Polícia Federal descobriu que o Lulinha estava envolvido no STF, o Lula mandou e o André Rodrigues mudou a composição do grupo que investiga o INSS e, pasmem, deixou apenas 10 agentes da Polícia Federal para fazer uma investigação do maior esquema de corrupção contra aposentados na história do Brasil. 10, mais uma vez, para analisar terabytes e terabytes de informações. Qual é o objetivo? Travar a investigação. Mudança dos membros da investigação. André Mendonça ficou chateado com isso e decidiu, a partir de agora, toda mudança tem que passar por mim. E todos os dados coletados têm que ser enviados ao meu gabinete. O André Mendonça viu que esse grupo, que sequestrou a investigação do INSS a mando do André Rodrigues, está agindo para proteger o Lula, está agindo para proteger corruptos. E o André Mendonça, como é um verdadeiro ministro da Suprema Corte que quer prender corruptos, pediu para ter mais poder nessa investigação, já que ela havia sido sequestrada pelo governo Lula. Aí a manchete é essa, como se o André Mendonça estivesse fazendo uma coisa errada. Não, não é. Justamente porque o André Mendonça quer chegar no fundo da questão e descobrir os responsáveis pelos crimes cometidos contra os aposentados, ele agora tem que estar mais presente, tem que receber as informações das investigações. E a Polícia Federal do André Rodrigues não gostou. A Polícia Federal do Lula, aquela que se vende, né, para quem paga mais, que não tem valor, mas etiqueta de preço, está chateada porque o André Mendonça quer saber da investigação. Qual é o chateamento deles? O André Mendonça pode acabar tendo acesso a algum dado que mostra que o Lulinha realmente recebeu os R$300 mil e pode emitir uma ordem de busca e apreensão ou prisão preventiva contra o filho do Lula no período eleitoral. Isso seria muito ruim para a reeleição do chefe da facção criminosa do PT. Lembrando, é um consórcio que existe hoje entre o PT, o governo e o STF. Por isso, Alexandre de Moraes está tomando ações descaradamente absurdas à luz do dia, diferentemente do que ele fazia lá atrás, que tinha um apoio da imprensa, mas agora à luz do dia por uma questão de sobrevivência. Lula e Alexandre de Moraes estão unidos, de mãos dadas, ninguém solta a mão de ninguém, porque os dois podem cair juntos, dependendo do resultado dessas eleições. Com um novo presidente, uma troca de ministros do STF, uma investigação séria pode chegar à conclusão de que Lula roubou, que o filho do Lula roubou, a nora do Lula roubou, o Alexandre de Moraes agiu, cometeu crimes junto com o Vorcaro, e aí pega mal para todo esse pessoal. É uma questão de sobrevivência. Eles já fizeram pacto com o diabo, ou seja, se eles fizeram um pacto um com o outro, então foi pacto com o diabo, para impedir que a direita vença nessas eleições. A questão é, nós vamos ficar manso, galera? Nós vamos deixar isso acontecer sem nos rebelar, sem ir para as ruas, sem gritar, sem militar, sem ajudar os nossos candidatos? Eu peço, não faça isso. Essa é a última eleição que a gente tem chance de salvar o Brasil. A última. Se nós perdermos essa, cara, o Lula coloca 4 ministros no STF. Aí eu não sei o que a gente vai poder fazer. Sinceramente, aí não vai ter mais nenhuma via de possibilidade de reverter o processo de destruição do Brasil.
A Polícia Federal avalia incluir Flávio Bolsonaro na lista prateada da Interpol. Esse mecanismo de lista prateada, ele existe desde 2025 e serve para buscar bens ativos e patrimônios de alguém fora do país. Segundo o jornal O Globo, a discussão sobre isso surgiu depois que o ministro André Mendonça resolveu autorizar que o inquérito para apurar o repasse de 61 milhões de reais de Daniel Vorcar ao financiamento do filme Dark Horse, sobre uma cinebiografia sobre Jair Bolsonaro, aconteceu. Antes de qualquer coisa, é bom que a gente explique que isso não tem nada a ver com a lista vermelha da Interpol. A lista vermelha da Interpol é para você buscar foragidos, pessoas que estão sendo procuradas. Não é isso. A lista prateada é para procurar bens e patrimônio fora do país. Mas é bom que a gente também explique que esse pedido nem formalmente foi feito. O que acontece é que a Polícia Federal está cogitando, e isso saiu na imprensa. E é possível também que nós estejamos aqui diante de uma imprensa que está cogitando para fazer o estardalhaço que vem fazendo a respeito da campanha do Flávio. Todo dia tem uma notícia nova, todo dia tem uma possibilidade nova, nunca conclusiva. É sempre, eles vão, eles talvez façam, eles pode ser que encontraram isso, mas não encontraram aquilo. Sempre é algo que é um quebra-cabeça sem todas as peças para desgastar a campanha do Flávio. E aqui no canal a gente precisa trazer esses assuntos para denunciar para vocês. Senão vocês simplesmente pegam essas notícias, leem e acham que elas são conclusivas ou verdadeiras. Nenhum pedido formal foi feito, mas a gente também precisa dizer que a Polícia Federal pode estar cogitando esse pedido, porque dentro da Polícia Federal existe sim uma ala que não é favorável ao Flávio, uma ala que é totalmente política, ideológica e cooptada pelo governo Lula e que está a serviço de fazer com que o governo Lula se dê bem e, por consequência, o Flávio Bolsonaro se dê mal. O Mendonça abriu esse inquérito contra o Flávio Bolsonaro sobre esse filme Dark Horse para tentar parecer neutro, só que ele se esquece que a Polícia Federal, ou pelo menos uma ala dela, não é absolutamente nada neutra. E se o Mendonça não tomar uma atitude, se ele não controlar direitinho a Polícia Federal e a Polícia Federal for para cima do Flávio para favorecer o Lula, nós teremos a possibilidade de que o Mendonça fique sendo ignorado por todos nós, se torne uma figura que, enfim, acabe sendo esquecida se ele não agir de uma forma firme, e quem vai acabar aparecendo para tentar resolver esse problema são os Estados Unidos. Nós temos aqui a possibilidade, inclusive, de que a Magnitsky volte a ser aplicada, essas sanções, depois que houve a declaração de emergência, a renovação de emergência dos Estados Unidos com o Brasil, houve a notícia de que a Magnitsky poderia voltar a acontecer em relação às nossas autoridades. Então, ou Mendonça, ele age com pulso firme, ou talvez os Estados Unidos achem que aqui eles vão precisar, por exemplo, trazer novas sanções individuais ou coletivas. Aliás, a respeito dessa questão da Magnitsky, eu dei a minha opinião como especialista para uma matéria da Gazeta do Povo que tratou dessa possibilidade da volta da Magnitsky. Inclusive, eu tenho que dizer aqui que a Gazeta do Povo, ela agora patrocina o nosso canal, e eu quero te fazer um convite para que você, enfim, tenha acesso à Gazeta do Povo, que é um jornal, sem dúvida, dos mais importantes e um dos mais antigos do país. Nessas eleições é imprescindível você estar bem informado, com opiniões, análises e, enfim, tudo de melhor a respeito de informação. Eu já fui comentarista da Gazeta do Povo e posso te dizer que vale bastante a pena você estar informado pela Gazeta nessas eleições de 2026. Aproveite, então, a oferta de R$ 1,90 por mês e tenha acesso ilimitado a todo o conteúdo da Gazeta, acessando o site gazetadopovo.com.br/André. São 6 meses por esse valor que eu comentei e o conteúdo vale muito a pena. Além de acesso total ao jornal, você ainda acessa cursos, podcasts, conteúdos exclusivos, biblioteca Gazeta, vários e-books, livros, enfim. Entra lá, gazetadopovo.com.br/André e deixa aqui o seu comentário. A gente vai seguir atento a esse assunto, porque, meu caro, é o seguinte: o STF e o TSE em pé de guerra, Estados Unidos e Mendonça, um
vendo quem tem mais força que o outro. É preciso que o Brasil seja posto em ordem. Para isso você precisa estar muito bem informado aqui no canal, na Gazeta e em todos os veículos de comunicação que você considerar confiáveis. Até mais. A Polícia Federal foi pedir ajuda ao governo Lula contra o ministro André Mendonça em razão das investigações que ele quer acelerar sobre o filho do Lula, o Lulinha. Acredite se quiser. Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Federal acionou a AGU do Lula, do Messias, eles são a mesma coisa, na última semana atrás de aspas, um remédio judicial contra as medidas de André Mendonça no caso do INSS, que envolve, claro, o Lulinha, Luiz Fábio Lula da Silva. O Mendonça, acontece, é que ele determinou uma série de apurações que fossem juntados imediatamente todo o material que a Polícia Federal tem na sua mão e ainda não estão, esse material todo não está ainda nos autos, e que qualquer afastamento de policial da equipe que cuida desse caso na Polícia Federal seja comunicado antes a ele, Mendonça, e com justificativa. Nos bastidores, a cúpula da Polícia Federal chamou isso de uma intromissão do magistrado na gestão das suas equipes e uma violação às competências do órgão. O que acontece é que o Mendonça se ligou que o caso Master caminha e o caso INSS não caminha. Inclusive a CPI, do próprio INSS não só não caminha, como foi extinta justamente com a ajuda do governo. E agora ele pede para a AGU do Lula e para o governo Lula para darem um chamado ou encontrarem um remédio judicial para impedir que o Mendonça se intrometa naquilo que ele está fazendo, que é pedir aceleração, pedir com que a Polícia Federal haja no caso INSS com a mesma vontade, e eficiência que tem agido no caso Master. Nem acho que está agindo tanto assim no caso Master com tanta eficiência, mas enfim, a Folha registra que a Polícia Federal, inclusive, diz ter 11 pessoas no caso e precisar de mais 40 para conseguir investigar todo mundo, que só 40% dos cerca de 1.700 itens apreendidos até agora foram analisados e que a operação aberta em 2025, em abril de 2025, anda mais devagar, como eu mencionei, que o próprio caso Master. Meus caros, está claro, a gente tem dito isso aqui no canal reiteradamente, a Polícia Federal ela é dividida em duas, Tem a Polícia Federal do Lula, que é a cúpula da Polícia Federal, e é aqui quem está reclamando para o governo Lula, e tem a base da Polícia Federal que quer ver andar esse bolo todo. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.